Branding para pequenas empresas, o que ninguém te conta. Meu nome é William Vitale, eu sou especialista em branding, já tenho 18 anos na área e hoje eu quero trocar essa ideia com você que tem um pequeno negócio para médio e acha que o branding não é papo para você, acha que branding é só para marca grande, né? Esse é um grande problema que limita muito o crescimento das pequenas e médias empresas, porque o que acontece? Quando você não tem um branding forte, o que é branding no final das contas, né? A gente fica falando essa palavra difícil, que é você construir valor de marca, você cuidar da percepção da sua marca, ou seja, não vender só por vender e se preocupar com essa percepção em volta do seu produto e serviço. Então, quando você é uma pequena empresa, geralmente a gente fica muito preocupado nessa questão do faturamento, da venda, e a gente acaba esquecendo de outros detalhes que eu quero abordar com vocês aqui hoje. Porque assim, mesmo com orçamento limitado, é possível construir uma marca forte. Branding não é papo só de grandes investimentos. É possível fazer branding também com recurso mais limitado. Então fica aqui comigo que durante esse vídeo eu vou te trazer algumas estratégias que você pode levar já para dentro da sua marca para começar a ter mais sucesso no seu negócio, principalmente em questão de margem, em questão de retenção de cliente. Então vamos lá, primeiro para começar, branding não é só logo, cor, identidade visual, né? Essa é só a ponta do iceberg de quando a gente fala de branding. Porque no fundo, branding é estratégia, é percepção, né? Então é você definir qual que é a estratégia da sua marca e aplicar isso na ponta. A promessa que você faz, a experiência que você entrega, sabe? Tudo isso te traz percepção de marca e te faz construir uma marca mais forte. E muitas dessas ações, elas não exigem grandes investimentos. É muito de você realmente ter um cuidado, ter um tato, né? Então vamos aprofundar nisso aqui para eu te ajudar a aplicar isso na sua empresa. Então vamos lá, o primeiro conceito importante de você entender de branding é: o branding ele nasce de dentro para fora. O que isso significa? Se você como dono não tiver clareza do que a sua marca é, as pessoas que trabalham com você também não vão ter essa clareza. E se você parar para pensar, quando um cliente entra em contato com o seu negócio, ele fala com diversas pessoas que não somente o dono. Então ele conversa com ali a pessoa que recepciona ele, com vendedores, vendedoras. E aí é por isso que a gente começa a falar de cultura. Porque branding forte, marca forte tem cultura forte. O que significa ter uma cultura forte? Sabe antigamente quando você entrava nas empresas tinham aqueles quadros de missão, visão e valores, né? Que quase ninguém lia. Então justamente as marcas fortes elas têm isso, mas de uma forma que as pessoas leem, as pessoas sabem. Então hoje a gente usa muito quadro de valores de uma forma fácil de absorver. O que a nossa empresa é? Cara, o que a gente acredita? É o cliente no centro de tudo? É ter uma experiência acima da média? Isso tem que estar claro. Porque eu vejo muitos empresários, empreendedores cobrando a equipe de algo, sendo que ele não pratica isso no dia a dia e ele não deixa claro o que ele quer como empresa, né? Então, para você cobrar um valor, para você cobrar uma cultura sendo praticada, isso tem que estar claro para a equipe. Você está deixando isso claro? E a gente chama de cultura aquilo que você aceita e não aceita no dia a dia. Então olha que interessante, você veio no vídeo achando que ia ver talvez identidade visual, alguma coisa relacionada do tipo, e a gente está falando de cultura. Mas cara, o que isso tem a ver na ponta? É porque são as pessoas do seu time que vão cuidar da experiência do cliente, e o cliente ter uma boa experiência é o que vai aumentar a percepção de valor do cliente em relação à sua marca, vai fazer você ter mais margem, cobrar o preço que você realmente tem que cobrar. Então, tá entendendo como os pontos se conectam? E outro ponto que é bem acessível de você criar na sua marca é você cuidar da personalidade da sua marca, ou seja, como deixar a experiência da sua marca ser inesquecível, né? Você quer ser visto, por exemplo, como inovador, como amigável, como sofisticado, como divertido, como confiável, entende que tem várias formas da sua empresa se colocar no mercado. Quando você não define a sua personalidade, é muito fácil você assumir várias personalidades e isso deixa as pessoas confusas. Por exemplo, você tem a personalidade inovadora no seu Instagram, você vai muito para esse lado de inovação, aí depois
no ambiente físico, quando a pessoa vai te encontrar, você tem uma outra personalidade, uma personalidade mais de proteção, de cuidado. Então, se você não tem essa clareza, é muito fácil você se perder nisso, né? Então, é importante você definir a personalidade da sua marca. E para você fazer isso, imagina a sua marca sendo uma pessoa. E aí você começa a imaginar ela sendo uma pessoa, que personalidade você quer que ela tenha, que ela assuma num atendimento, numa relação com o seu cliente. Essa decisão, quando você toma essa decisão, ela passa a guiar a sua comunicação. Fica mais fácil até mesmo você aprovar. Sabe quando você olha um post ou um vídeo que você fez e aí geralmente até às vezes você fica meio perdido. Será que isso tá bom? Será que não tá? E aí não é simplesmente o post tá bonito, o vídeo tá legal. Vai no sentido de esse vídeo está indo de encontro com o que eu quero passar de percepção para o mercado, de características, né? E aí entra tom de voz, entra personalidade, isso tudo faz a diferença no posicionamento do seu produto. Então, marcas com personalidade forte têm mais chance de criar conexões emocionais. E conexões emocionais tendem a gerar lealdade, fidelidade. As pessoas, elas trocam menos de marca quando elas têm uma conexão emocional. Porque quando ela está muito... até é um exemplo que eu dou para os meus clientes, que acontece demais. Às vezes você fala assim, cara, eu tenho muito cliente, eles adoram meu produto, meu serviço. Eles realmente são fãs do seu produto, do seu serviço, mas se chegar um produto e serviço similar na sua região, pode ser que eles troquem com facilidade se eles não tiverem conexões emocionais com a marca, com outros atributos que não seja somente produto e serviço. Então, isso é muito importante você entender. Não tenha medo de ser autêntico e de puxar diferenciações que você acredita. A autenticidade é uma coisa que é muito importante no mercado para você se diferenciar. E tem um terceiro ponto que entra, que é barato. E eu falo barato assim porque a gente, quando é pequeno e médio, a gente tende a ter um recurso menor, e é por isso que a gente acha que algumas coisas são só para empresas grandes. Então eu falo, um custo-benefício legal, você consegue fazer muita ação de branding legal. E aí, como terceiro ponto que eu quero deixar as pessoas amam histórias. E, não sei se vocês sabem, mas a sua história, né, a história da sua marca é uma das ferramentas de branding mais poderosas que você pode utilizar a seu favor para gerar valor para o seu negócio. Porque a gente tende a gostar de consumir mais daquelas pessoas que a gente admira, que a gente conhece a história, né? Um exemplo que acontece, restaurante. Nossa, você vai num restaurante que você criou um afeto, você conhece a história do dono, a trajetória, às vezes é uma receita de alguém da família. Isso com todo o negócio que a gente consome é assim. Se a gente conhece a história, a gente tende a se conectar mais emocionalmente, a ser mais fiel, leal, a indicar mais. Então, é muito importante você definir o storytelling do seu negócio. O que a gente faz? A gente faz um exercício de entender como que o negócio começou, desde a trajetória de quem criou, qual que foi a trajetória de vida dela, como que ela chegou até lá, e aí o que fez ela motivar a abrir o negócio, e aí quais desafios superou, qual paixão que tem por trás daquilo que a empresa faz. Então assim, é realmente entender jornada, valores, compartilhar bastidor. O storytelling, ele humaniza a marca. Agora a gente está numa tendência muito forte também do dono botar a cara, né? As pessoas saberem quem é o dono, né? O caso da CIMED, por exemplo, com o João Adib, ele vai e bota a cara, tá? Aparece, a família aparece. O storytelling, a história por trás da marca, o dono botar a cara, tudo isso ajuda a sua marca a ter uma diferenciação, a ter valor, e os clientes se sentindo como se eles fizessem parte de algo maior. E isso tudo não tem custo, a gente não está falando de custo. O mesmo custo de investimento, de tempo que você tem para fazer um Instagram, sem todos esses atributos que eu estou falando, você tem para fazer um Instagram com esses atributos que eu estou falando. É claro que o investimento do recurso, ele ajuda, às vezes, a aprimorar uma produção de vídeo, às vezes, aprimorar uma embalagem, um ponto de venda, uma arquitetura. Mas entenda que não é só isso que faz virar o jogo. Uma boa ideia, uma boa estratégia bem lapidada, ela também muda os rumos do seu negócio. Então, você entendendo o conceito, por isso que eu gosto de falar muito de conceito, ensinar, porque uma vez você entende o conceito e aplique o conceito. Então, apliquei o conceito da cultura, estou trabalhando cultura dentro. Trabalhei meu storytelling, estou contando bem a história. Tudo isso já faz com que o seu negócio saia na frente, que tenha uma narrativa mais poderosa, que gere uma experiência diferenciada, que conecte de uma maneira diferente com o seu público. O objetivo desse vídeo era
trazer para vocês que sim, é possível aplicar branding de qualidade em negócios pequenos e médios e que isso muda o jogo do seu negócio. Na verdade, é isso que te ajuda a se tornar um negócio de pequeno para médio, médio para grande e ter uma margem cada vez mais saudável, uma rentabilidade cada vez mais saudável. E se você está gostando, a gente está publicando toda semana conteúdo novo, novidades sobre branding, comunicação estratégica, IA. No meu Instagram também, William Vitali, você pode me acompanhar lá, tem o LinkedIn. Assim, a gente está fazendo muito conteúdo mesmo. A nossa ideia é ajudar a educar o mercado brasileiro sobre comunicação, sobre marketing, sobre estratégia. O que aqui é sempre um prazer estar falando de branding com vocês.